Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos, Suzy. Agradeço a todos vocês por estar aqui. Nós também temos as regras, né, de máscara, da Covid, aqui usar o álcool gel, né, tem alguns presentes aqui. Também informação que amanhã nós temos o culto às 5 da tarde, às 7 da noite. Você pode escolher qual você achar melhor. Então, agora eu quero iniciar com uma oração. Aí depois a gente vai chamar a Vivi, que vai trazer a palavra. Eu vou iniciar orando agora. Senhor Jesus Cristo, obrigado, nós pedimos a tua proteção por causa da manifestação do Covid, que o Senhor cuide de todas as pessoas que estão em casa, que elas fiquem em casa cuidando da sua saúde, que não saiam nas ruas, mas que possam vir aqui também com todas as proteções. Pedimos oração, que o Senhor possa cuidar de todos. Também agradecemos pelos intérpretes que estão aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Amém. Agora, nesse momento, a gente vai chamar a Vivi para trazer a palavra. Oi, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. Hoje estamos voltando com o nosso estudo bíblico. É muito importante nós estarmos reunidos, surdos, ouvintes, atentos para aprendermos a palavra de Deus. Amém? Então, já começamos o culto hoje com uma oração e eu hoje vou trazer a palavra. Na verdade, não sou eu, é o Senhor quem vai me direcionar e eu vou compartilhar com vocês a palavra, tanto com surdos quanto com ouvintes. E nós vamos aproveitar para aprender bastante do Senhor. Por isso precisamos estar atentos, tanto em casa, online, quanto aqui. E aqueles que não puderem nos acompanhar agora, depois a gente compartilha, amém? Pelo Facebook. Então vamos lá, começar a pregar. E depois, no final, nós vamos orar, passar alguns recados importantes. Amém? E então, vamos começar? Então, esse aqui é o nosso sinal do Ministério de Surdos, Mãos Resgatadas. Esse é o sinal do nosso grupo. Nosso ministério fica aqui na cidade de Joinville, na Igreja Resgate, na rua Afonso Pena, aqui número 572, e aqui na igreja nós temos, né, surdos, ouvintes, intérpretes, e sempre nos reunimos às 6 horas em um culto próprio em Libras para aprendermos. Também no domingo nós temos 2 cultos com intérprete, o culto das 5 e das 7. Mas o importante também é lembrarmos que nós estamos respeitando as regras de distanciamento. Nós usamos máscaras, álcool em gel, sentamos distantes um do outro, aproveitamos bastante a questão das regras. Precisamos respeitar, né? É uma ordem do governo e precisamos respeitar, certo? Amém? E então, vamos lá para a pregação? Então, o tema da pregação é oração. É uma palavra, oração. Oração, orar. Mas o que significa oração? O que é oração? Esse aqui é o sinal, que significa o quê, né? Então, nós temos surdos aqui, também temos ouvintes aqui, né? E vocês podem ficar livres para interagirem, perguntarem, ok? Se vocês tiverem dúvidas, vamos aproveitar. Então, estou perguntando para a turma que está aqui agora, o que significa oração? E aí, quem sabe, quem quer dar um palpite, o que significa oração? Alguém sabe? Alguém quer me dizer? Oração é o quê? Deus? Pedir coisas para Deus? Pedir para vitórias para que sejamos vencedores, para que o Senhor cuide de nós. Isso. O que mais? Vamos lá? Precisamos, né, pedir que o Senhor esteja conosco, para que nos ajude em toda essa regra de ficarmos em casa. Mas assim, ó, oração significa o quê? O quê? Clamar, pedir ajuda ao Senhor,
Isso significa orar, conversar com o Senhor. Significa o quê? Né? Um contato com Deus. E oração é muito importante. Orar às vezes não é fácil, não é fácil. E às vezes a gente ainda acha que não precisa orar, achamos que já oramos. Mas como é que isso funciona na verdade? Será que se eu orar só um dia, só uma vez, já é o suficiente? Então, não, né? Precisamos orar todos os dias da semana, sábado, domingo, segunda, pela manhã, à tarde, à noite. Precisamos orar constantemente, o tempo todo dia. Precisamos estar com os nossos pensamentos ligados com o Senhor. É muito importante orarmos, é muito importante pedirmos que o Senhor nos ajude. Porque o Senhor é o nosso socorro. Estamos na época da pandemia, em que tudo está difícil, muito sofrimento, muita dificuldade. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou ignorar a oração? Ah, sei lá, não preciso orar. Então, como é que fica? Precisamos sim orar. Cada um de nós precisamos orar. Precisamos orar pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão no hospital internados. Precisamos orar sim. Precisamos pedir a direção do Senhor em nossa família, tá? Todos nós conhecemos pessoas que precisam de ajuda e precisamos estar ligados com o Senhor em oração. Sempre orando. Todos os dias orando, ok? Precisamos entender profundo alguns detalhes importantes sobre a oração. Primeiramente, precisamos entender sobre o amor de Deus, né? Sobre a proteção do Senhor, a comunhão, a direção dele na nossa vida. Precisamos estar sempre alertas para tentar entender claramente aquilo que o Senhor está nos ensinando. Podemos entrar no nosso particular, somente eu e o Senhor, e orarmos. É muito importante porque às vezes oramos coletivamente, mas precisamos também ter o hábito de orar em particular com o Senhor. A oração tem poder, a oração tem muito poder. É um diálogo, é uma comunicação que nós temos com o Senhor e é muito poderosa para nos dar aquilo que precisamos. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, tá? Fala o quê? Alguém quer me falar alguma coisa? Então, assim, ó. Deus fala o quê? Então, assim, olha. Que nós precisamos estar... Então nós temos que no nosso quarto fechar a porta, trancar a porta do quarto. Você entende isso, né? Por quê? Porque é muito importante nós temos esse tempo com o Senhor. Então você fica em particular, né? Dentro da sua casa, né? Fecha a porta do seu quarto, ali tranca a porta do seu quarto, né? Sua janela pode estar fechada para evitar barulho, né? Às vezes o papai chama, a mãe chama. Então fica ali no teu particular. Só o objetivo aqui é conversar com o Senhor, ter um relacionamento com Deus, uma conversa particular, direto com Deus, direcionando a tua conversa com o Pai. Porque Deus, Ele é nosso Pai. Pai. Deus é Pai. Você entende isso? Você consegue entender? Vocês que estão aqui? Por causa é muito importante no seu quarto você fechar e ficar no particular, conversando com o teu Pai. Né? Por exemplo, se a tua família tem problemas, a família dos filhos tem dificuldade, por exemplo, estão na UTI, estão angustiados, aproveita esse tempo, vai lá no seu quarto. Vai no seu quarto. Fecha a porta ali, né? Tranca a porta, para você ficar em particular conversando com Deus. É fácil, um momento teu. Aí você pode ficar ali, né? Conversando, pode estar de joelhos, você pode chorar, você pode clamar, conversando com Deus. É como se fosse um bate-papo.
igual com o seu amigo. Você não bate um papo com o seu amigo ali? Né? Conversa com ele, batendo papo, né? E vai uma conversa longa junto com o teu amigo. Né? Você faz particularmente com o teu amigo, há conselhos nesse momento. Igual com Deus. Igual com Deus. Você também vai aproveitar esse momento para bater um papo com o Pai. Senhor, me ajude, eu preciso de socorro, me ajuda, Senhor. As pessoas estão com problemas, com dificuldades. Por causa é importante você ir no seu quarto. Né? Em Mateus, a palavra de Deus, ela fala sobre isso, sobre a oração. É muito importante você raciocinar e pensar sobre isso, refletir sobre isso. Olha que interessante, oração. Se você separar essa palavra, orar, o que significa? É preparar. Eu mesma, eu preparo. Orar significa preparar. Né? Eu estou ali pensando, refletindo com os meus pensamentos sobre a minha vida. Eu preciso orar, eu preciso me preparar. E a outra palavra, ação. Eu preciso antes, né, fazer uma avaliação da minha vida, né, ver como que estão as coisas, né, ali estar refletindo, pensando. Aí depois eu tomo uma atitude. O que eu vou fazer? Eu vou me prostrar diante de Deus e orar. Senhor, eu te peço. E você começa a conversar com Ele. É muito importante. Essa ação é você tomar atitude de ir diante de Deus. Para que o desenvolvimento de uma vida de oração. Né? A sua vida vai se desenvolvendo gradativamente. Gradativamente. Ó, você vai, né, não pode retroceder. Não. Você vai continuar fazendo isso. Na sua vida, na presença de Deus. Como? Orando. Você que está em casa, vocês aqui. Vocês oram? Você gosta de orar? Ou você não gosta de orar? Ai, que preguiça. Ai, tem uma preguiça de orar. Deus, Ele conhece cada um de nós. Deus conhece o seu coração. Deus é como se ficasse aguardando. Vem, filho. Vem, minhas ovelhas. Vem, meu filho. Vem orar, vem conversar comigo. Deus, Ele fica aguardando. Deus, Ele sabe que nós somos filhos e Ele está esperando a oração. Você não quer orar? Você não quer ler a palavra? Você não quer? Esqueceu? Ah, ele vai procurar um outro filho. Ai, que lindo esse meu filho, olha só, prostrado diante de mim orando. Deus fica atento, né? E Ele sente a sua oração, Ele sente a sua dor. Ele conhece Libras também. Deus conhece Libras, sim. Deus conhece a vida dos surdos. Você não precisa ficar ali calado em silêncio, só em pensamento, não. Pode sinalizar, coloque para Deus, mostre para Deus. E Deus, Ele vai olhar, Ele vai entender tudo, Ele vai te ajudar. Vai te ajudar no seu problema. Deus, Ele entende. Sim, Ele é capaz. Por exemplo, o ouvinte, ele fala com Deus. E Deus, Ele ouve a oração. E o surdo como? Ele fica olhando, percebendo a sinalização, que é uma forma de comunicação. Você entende isso? Deus conhece tudo. Deus criou as línguas. Deus criou as línguas. É muito importante isso. É, a linguagem, a língua, Ele é o Criador. Você precisa pensar nisso. Ai, Deus, por exemplo, amanhã, segunda-feira, não posso me esquecer. Antes eu vou orar. De manhã, ou de tarde, ou antes, depois eu tenho que orar. A quem o crente deve orar? A quem? Nós, né? Nós somos crentes. Como que o crente deve orar a Deus? Como? Primeiro, tá vendo o texto ali primeiro? O crente, ele deve orar a Deus. Nós somos crentes. Nós temos que conversar com o Pai, nós temos que abrir nosso coração para Ele, nós precisamos fazer isso. Pelo mundo, pelas pessoas, pela salvação. É muito importante nós orarmos.
Eu não posso pensar somente na minha vida, sobre orar somente sobre os meus problemas. Não posso, seria egoísmo. E as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor? Nós temos que falar assim, Senhor, meu amigo, Senhor, tu conheces o meu amigo, meu outro amigo, as pessoas. Cada pessoa, nós precisamos orar pela salvação das pessoas. Sentir com o coração. Nós precisamos, pensar, sim, arrependimento, para que Deus possa tocar no coração dessas pessoas, tocar nelas, para que haja arrependimento, para que haja salvação. Por causa eu, que sou crente, eu tenho que ter forças, eu tenho que ter forças para clamar a Deus pelas pessoas, porque as pessoas precisam ser salvas. O segundo ponto, o crente deve orar a Deus em nome de Jesus. Esse texto está em João 16. Orar forte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamar em nome de Jesus. Por exemplo, eu sou crente, estou orando, Senhor Jesus, Pai, em teu nome. Por que em nome de Jesus? Porque às vezes o inimigo, o diabo, ele fica ali te afrontando, o diabo fica falando para você e você fica angustiado. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diabo, ele tem medo. Sim. O quê? O diabo pensa, ele foge. É verdade. É verdade, acontece. Vocês precisam pensar, por exemplo, se você que está em casa, você está angustiado. Estou cansado, estou triste, minha mãe faleceu, eu desejo morrer, eu desejo, o meu filho, coisas assim. Isso é coisa do inimigo colocando na sua mente, essa angústia. Falta o quê? Falta oração. Você esquece de orar. Por causa nós somos crentes, precisamos orar continuamente, clamar ao Senhor em nome de Jesus. Como? Em nome de Jesus, com força. Porque o diabo ele vai fugir. Vocês precisam pensar e aprender e se lembrar. Eu que estou falando é a verdade. Vocês entenderam? O terceiro ponto. O crente deve orar em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. Isso está em Romanos 8, 26 a 27. Por exemplo, eu que sou crente, Eu vou orar em nome de Jesus e eu peço ao Espírito de Deus, ao poder do Espírito de Deus me ajudar. Eu estou muito fraco, estou me sentindo muito fraco, estou angustiado, eu desejo desistir das coisas, estou quase caindo. Aonde você vai me procurar? Em que lugar você vai procurar? Por favor, me ajude para pedir para as pessoas. As pessoas não têm capacidade. Como encontrar? Como procurar? Michelle está falando, se prostrando diante de Deus e clamando ao Espírito? Espírito, me ajude. Eu estou angustiado, tenho problemas, muitos problemas. Por favor, me ajude. O Espírito, ele vê e ele tem compaixão e rapidamente ele te ajuda. Ele agarra na sua mão, não deixa você cair. É muito importante nós pedirmos ajuda. Por exemplo, quando você estuda no ensino médio, eu vou reprovar de novo, eu vou desistir. Não, continue, tenha coragem. Ora. Se você não ora, você não pede para o Espírito, não pede nada, você esquece de Deus. Você precisa, por exemplo, você que é crente, orar. Pedir ao Espírito Santo ajuda. Que ele te dê incentivo para você estudar e você passar e se formar no ensino médio. Bate um papo com o Senhor, conversa com o Senhor. Aí o Espírito vai olhar para ti e vai te ajudar rapidamente. E você passa de ano. Você consegue se formar no ensino médio. Nossa! É verdade, Deus ele é maravilhoso. Ele é supremo, ele é nosso Pai. Está acima de todas as coisas. Nossa, é isso mesmo. Agora eu entendo. Agora eu entendo que Deus me ajuda. Só Deus me ajuda. Só o Espírito Santo pode te ajudar.
ajudasse todos nós. Vocês entenderam? É muito importante orar, né, com força, não fraco, não, mas orar. Como assim? Só pequenininho, oraçãozinha? Não, você tem que ter mais tempo com o Senhor. Começa 15 minutos, depois mais 5 minutos, né? Você vai aumentando o tempo, meia hora, 1 hora, né? Vai aumentando o seu tempo, 2 horas, 3 horas. De repente você vai ver, depende de cada um de nós, cada um de vocês. A Vivi, eu já me prostrei diante de Deus e já orei 1 hora ali, particular, eu e Deus conversando, me esforcei, eu já consegui fazer isso. Deus é maravilhoso, Deus é supremo, e o Espírito Santo nos ajuda, Ele é maravilhoso. Por exemplo, você pode copiar esse meu bom exemplo, na verdade. Olha só que interessante, tipos de oração. 5 tipos de oração. 5 tipos de oração. Nossa, interessante isso. Vamos ver. Primeiro tipo, oração que é focada em Deus. Oração que você foca em Deus. Conversa com Deus, bate um papo com o Senhor. Pai, né? Foco em Deus. Vocês dois particulares, relacionamento entre os dois, só. Você entendeu? Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, uma oração focada no reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Você consegue entender isso? Uma oração que seja o reino de Deus, que ele venha à terra, na nossa vida, aqui. Que o reino de Deus venha. Você consegue entender isso? Dúvidas pode me perguntar, ok? Pode me perguntar. Terceiro tipo de oração. Uma oração, olha, veja só, uma oração, veja essa palavra aqui. Guerra espiritual. Guerra espiritual. Você conhece guerra espiritual? Então, oração é um tipo de guerra espiritual. Por exemplo, né? Às vezes a gente fala, eu tenho um problema, estou com um problema no meu casamento, tá lá uma briga, uma confusão, problemas com filhos, problemas aqui e ali, vários tipos de problemas de todos os tipos, e a gente se sente atacado, e a gente fica confuso porque são problemas e mais problemas, a gente se sente influenciado pelo mal. E aquilo tudo parece que entra dentro de nós e nos causa um peso. Parece que vai canalizando em nossas vidas. E aquilo se torna uma luta, uma guerra. Mas tudo isso é onde? No mundo espiritual. Por isso nós precisamos orar constantemente e pedir. E falar para o Senhor, olha Deus, estou sendo atacada por problemas, por situações difíceis. Senhor, está difícil, está pesado para mim. Olha aqui os problemas, as pessoas, as influências do mal. Senhor, me ajude que tudo isso possa acabar, possa ser destruído. E então, o diabo, ele perde a força e ele foge, ele sai. O Senhor dá ordem e ele sai. E ele se enfraquece. Mas precisamos estar ligados com o Senhor em meio à guerra espiritual. Porque só através da oração do poder de Deus é que podemos vencer. Então, vocês estão com problemas, com guerra no mundo espiritual, problemas. Vocês têm problemas? Qual é o segredo? Orar, não é? E aí, o que vocês fazem em meio a essa dificuldade? Me respondam. Orar. É muito importante nós orarmos. É muito importante nós termos essa comunhão com o Senhor. Então, mais um problema aqui, olha, o quarto problema. A oração, ela também precisa estar focada em outras pessoas.
em outras pessoas, tá? Porque pessoas têm problemas. E às vezes a gente fica olhando e fala: nossa, que situação a dele! Meu Deus, que problema difícil! E nós precisamos ajudar essas pessoas, mas de que jeito? Orando, clamando a Deus por essas pessoas, apresentando essas pessoas para o Senhor. Olha, Senhor, ali, olha, a vida de fulano, de cicrano, eles precisam de oração. Nós precisamos amar essas pessoas, ajudá-las em oração, certo? Olha, por exemplo, né? Eu não posso ser egoísta a ponto de falar: eu vou orar para mim só. Ai, as pessoas que, sei lá, deem um jeito na sua vida, cada um com o seu problema. Será que eu posso ser egoísta desse jeito? Orar só por mim? Não posso. Eu preciso me libertar desse sentimento e orar pelas pessoas. Aconselhar que as pessoas se cheguem até o Senhor. Conversar com elas, levá-las a entender a importância de estarmos conversando. Aconselhar as pessoas, mas para que tudo isso aconteça, precisamos o quê? Primeiro orar, nos preparar antes. Mais um exemplo, quinto exemplo. A oração, né? Focar a oração no quê? Em que devemos focar a oração? Mais um exemplo aí, vamos ver. Na pessoa, tá? Na pessoa, porque assim, olha, a pessoa que ora, ela também tem problemas. Ela também pode sentir fraquezas, mas ela precisa de força, né? Ela precisa alcançar misericórdia. E muitas pessoas estão na mesma situação. Precisamos perceber as dificuldades das pessoas, mesmo morrendo, não é? Precisam o quê? De oração. E nós precisamos estar orando. Senhor, olha como essas pessoas se encontram. Precisamos muitas das vezes nos colocar no lugar dessas pessoas, não é? Hoje em dia vemos muitas pessoas que estão doentes, muitas pessoas em situações de enfermidades, muitas pessoas em leitos de enfermidade no dia a dia, pessoas ali na frente do serviço em hospitais, né? Na linha de frente, cuidando dos leitos das pessoas que estão doentes, precisando de ajuda, né? Vocês conhecem o Lázaro? É um cantor. Ele morreu. Ele tinha uma voz muito bonita. Ele louvava o Senhor. Ele já foi muito famoso, mas ele teve complicações no corona, com o Covid. Ficou 1, 2 semanas internado, ficou mal e ele faleceu. O Senhor fez o quê? O chamou, o recolheu para estar com ele na glória, no céu, e acabou o sofrimento dele. Agora ele vive uma vida de paz junto com o Senhor. Ele foi muito famoso. E já compartilhamos também muito das músicas dele. Depois que ele aceitou o Senhor, ele usava o dom dele para louvar o Senhor. Mas o Senhor fez o quê? O recolheu para um mundo de paz. E é muito bom saber que a pessoa foi salva com o Senhor. E lá no céu ele está junto com o Senhor, gozando de paz, né? A minha mãe também se foi, mas também está junto com o Senhor, gozando em paz. E nós precisamos o quê? Tomar cuidado para termos uma vida de oração. Tudo está difícil, às vezes parece que a gente está limitado. Nós não podemos ter contato lá fora. Muitas Por exemplo, aqui na Resgate, nós também oramos por vários locais aqui. Por exemplo, nós estendemos nossas mãos para os estados, para os bairros de Joinville. Nós fazemos isso, abençoando as pessoas com as mãos estendidas, que no Resgate nós fazemos isso. Unidos oramos por misericórdia, por compaixão pelas pessoas. E são os tipos de oração que a gente explicou aqui agora. Por favor, você, por exemplo, que está em casa, que você é amigo surdo ou ouvinte, se tem algum problema, sua família,
né, com os surdos, os ouvintes que estão hospitalizados. Ore para o seu amigo que está ao lado, para a pessoa próxima a você. É muito importante isso. Está vendo essa imagem? As duas imagens são pessoas, né, que estão orando para o seu próximo, né, para pessoas que precisam de ajuda, de apoio, a um compartilhar ali, né? O texto de Salmos 4:3, ele fala: saibam que o Senhor é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Nosso clamor, quando nós invocamos o Senhor. O que significa essa palavra invocar? É como um clamor. Por exemplo, eu avivo, quando eu me prostro diante de Deus, que eu faço a minha oração ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Eu invoco o Senhor neste momento. Eu invoco, eu clamo ao Senhor. E o Senhor, Ele vê, Ele ouve. Você entende isso? Esse texto de Salmos está falando, estou passando para você a verdade da palavra. É invocar, bradar, clamar, é o mesmo significado. Esse texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu vou agir, vai estar lendo agora. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é confessar os nossos pecados. Né? Os pecados das pessoas, a necessidade de a gente confessar os pecados. Eu sou perfeita? Eu vivo e sou perfeita? Não sou, não. Eu tenho os meus erros. Eu não sou perfeita. Eu preciso olhar para a minha vida, fazer uma análise. O que está faltando? Eu tenho mentido? Não, eu falo a verdade. Ou eu sou mentirosa? Ai, eu me lembro. Eu fiz um erro. Eu briguei com uma pessoa. Porque eu estava muito nervosa, eu explodi e acabei falando coisas que não devia. Você precisa se lembrar disso, fazer uma análise da sua vida. E fazer o quê? Confessar ao Senhor. Confessar os pecados. Colocar para o Senhor. Né? Abrir o coração e confessar. E pedir: Senhor, cura a minha vida. Me cura, Senhor. As pessoas que estão doentes, cura, Senhor. Cura essas pessoas. Eu clamo ao Senhor, eu invoco, eu grito, eu brado ao Senhor. Você consegue entender sobre isso? Clamando por cura, por exemplo, eu tenho poder, eu posso curar as pessoas? Não. Eu não posso, mas Deus, Ele pode. Ele está acima de todas as coisas. Ele pode curar todas as pessoas. Todas. Mas primeiramente eu tenho que orar e clamar, pedir ao Senhor pelas pessoas. Que haja cura pelas pessoas, em nome de Jesus, amém? Aí Deus, Ele vai ver aquela pessoa e vai tocar naquela pessoa. E vai trazer cura para aquela pessoa. Vai dar cura. Porque eu tive antes a decisão de orar, para que Deus ouvisse as minhas orações, porque Deus possa ouvir a minha oração. Você lembra dessa história de Elias? Esse é o sinal de Elias. Contra Baal, contra os sacerdotes de Baal. São ídolos, né? Se prostravam diante deles, adoravam os ídolos, puros, né? Animais. Eram ídolos, se prostravam para os sacerdotes de Baal. Mas Elias não. Ele não se prostrou diante dos ídolos, não. É diferente. Você entende isso? O Elias, ele era inimigo da idolatria. O Elias era um profeta. Ele obedecia a Deus. Ele adorava ao Senhor. Elias é um homem temente a Deus. Mas Baal, outros que adoravam Baal, os profetas de Baal, eles não acreditavam em Deus, estavam afastados de Deus. Eles adoravam aos ídolos, se prostravam, dançavam através daquele altar. Mas Elias, ele clamava somente ao Senhor. E Baal,
os profetas adoravam. Vocês se lembram de um teatro? Então, fala sobre essa primeira imagem. 400 homens, profetas de Baal. 450 profetas. Veja só, hein? 450 profetas que serviam a Baal, esse ídolo. O que eles fizeram? Tinha ali, e o Elias estava ali. Ok? Vou explicar para você essa história. Eles criaram, os 450 profetas, eles fizeram um altar a Baal e sacrificavam ali. E eles ficavam rodando aquele altar. E o Elias ficava ali só ali falando, nossa, como é que pode uma coisa dessa? Admirado. Aí o que aconteceu? Os profetas começavam a adorar aquele sacrifício a Baal. Eles queriam que o Baal mandasse fogo do céu. Que Baal mandasse fogo do céu. Mas eles estavam ali, mas Elias só esperando e nada. E foi o tempo se passando, de manhã até ao meio-dia. E eles ali ao redor do altar, ao sacrifício, os profetas ali, né, fazendo as orações deles ali ao redor do altar, e Elias só aguardando, só observando o que estava acontecendo ali. E os profetas, 450 ao redor, ali, né, clamando, esperando que viesse fogo. Eles suados, também se cortavam. Eles pegavam facas afiadas e se cortavam, oferecendo sacrifícios a Baal. Eles se cortavam todo o corpo e o sangue escorria pelo corpo. Como isso? E Elias ali, esperando. E o Baal não mandava fogo. Baal não obedecia aos profetas. Então veja só. Aí os profetas de Baal pararam e agora foi a vez de Elias. Elias se prostrou a Deus, clamou em oração, né? Senhor de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos nossos antepassados, que obedeciam ao Senhor. E Elias ali, clamando a Deus. Deus olhou para o clamor de Elias e rapidamente Deus mandou fogo dos céus. E aquele sacrifício todo foi consumido. Foi totalmente consumido o sacrifício. Acabou. E ali os profetas de Baal ficaram todos surpresos. Todos imediatamente se prostraram e adoraram ao Deus de Israel. E todos se voltaram, porque Baal não foi capaz de mandar fogo dos céus. Por causa que Elias é um profeta temente a Deus. Por causa, você viu a importância da oração? Elias não se cansou. Neste momento ele se prostrou e clamou ao Senhor. E o Senhor rapidamente mandou fogo dos céus, destruindo completamente o sacrifício. E todos os profetas de Baal ficaram admirados com o que aconteceu. Esse texto bíblico ele é espetacular, é uma história maravilhosa. Está vendo? Esse texto está mostrando Elias e os profetas de Baal. Olha o fogo quando veio do céu. Foi Deus que mandou esse fogo. Elias clamando ao Senhor. O fogo vindo dos céus. Não há necessidade de leitura. Esse texto já é um resumo do que eu passei para vocês agora. Esse texto de Mateus 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Ele fala sobre o Pai Nosso, uma oração que Jesus fez. Eu pergunto para vocês, o que é o Pai Nosso? O que é o Pai Nosso? Jesus é Pai? O que você acha, Tati?
Alguém vai me responder? Vocês não sabem o significado de Pai Nosso? Olha aqui, vou explicar para vocês. Jesus é filho. Jesus é filho. Deus, ele é pai. Jesus é filho. Os dois estão sentados um do lado do outro no trono. Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus é filho e Deus é pai. Por exemplo, o seu pai, o meu pai. Por exemplo, você é pai, você tem filho, Deus é pai. Você consegue entender isso? Deus é acima de todas as coisas. Você pode chamar pai. Você pode chamar pai. Pai. Senhor, obrigado por me ajudar. Tu és o meu pai. Você pode chamar que Deus é pai. Deus é pequenininho? Não. Deus é com a letra pequenininha? Não, Deus é Deus com a letra grande. Você encontra com a letra caixa alta na Bíblia. Deus, ele é pai. Quando é Deus pequenininho, não. É ídolos. São ídolos quando se encontra na Bíblia. Com a letra D minúscula, é ídolo. Então, essa oração do Pai Nosso, né? Jesus que ensinou essa oração. Jesus ensinou aos discípulos, né? Aos discípulos orar. Tinha várias pessoas ali e Jesus ensinou os 12 discípulos a oração. Eram 12 discípulos. Jesus ensinou, os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a orar. Esse texto está em Mateus. Vocês precisam ler isso. Esse texto está em Mateus. Você precisa conhecer essa leitura. Você que está em casa, você precisa ler. Orar ao Senhor, se prostrar diante dele. Os 12 discípulos pediram que Jesus ensinasse a oração. Pai, olha a oração como ela inicia. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Você entendeu? Pai nosso, que estás no céu. Seu nome, santificado seja o seu nome. O seu nome é santo, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. O teu reino venha. O reino de Deus venha sobre nossas vidas. Seja feita a sua vontade. A sua vontade. Assim na terra como no céu. A terra e os céus. Que o teu reino seja como céus, como a terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia, nosso alimento, o pão, todos os dias, que Deus nos dê. Dá-nos hoje o pão, o alimento de todos os dias. Perdoe as nossas dívidas. Me perdoe dos meus erros, das minhas dívidas, do meu pecado. Me perdoe, Senhor. Que eu possa perdoar também, Senhor. Estou na necessidade de confessar os pecados e pedir perdão a Deus. Assim como nós perdoamos os nossos. Não nos deixe cair em tentação. Se o diabo vem contra nós, não nos deixe cair em tentação. Todo mal
não nos deixe, livra-nos do mal. Porque teu reino, ó, no final é lindo, eu amo esse texto do final. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre, eternamente. Amém. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. É linda essa oração. Então, lembra que eu expliquei para vocês o texto de Mateus, Mateus 6, versículo 6? Já expliquei para você, né? Quando você for... Olha só o que a palavra de Deus fala. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansioso. Ai, ansioso. Estou nervosa, estou angustiada. Não precisa dessa ansiedade toda, não se preocupe. Ai, eu tenho que pagar minhas contas, ficar preocupado. Não. Ai, tem problema com a minha família, ai, fico nervosa por causa disso. Né? Ai, briga no casamento, vai separação, preocupado o tempo todo. Não, calma. Jesus já avisou, ó, não andem ansiosos por coisa alguma. Não fique preocupado, não. Ai, meu amigo morreu de Covid, tal. Ai, estou preocupada. Não andeis ansiosos por... E o texto de Tessalonicenses 5,17. Ele te aconselha, orem continuamente. Bem pequenininho esse versículo, bem pequenininho. 2 palavrinhas somente. Orem continuamente. 2 palavras. Orar continuamente. 2 palavras bem simples. O texto. Orar continuamente. Não parar, não desistir. Não desista de orar. Não pare, continuamente. Ora, continue sempre. Todos os dias. A palavra de Deus fala isso em Tessalonicenses. Nos aconselha a oração. Está entendendo isso? Outro texto também, o último versículo, também, presta bem atenção, de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Veja como é forte, como é sério. Veja como é sério, que não é brincadeira. Olha o que o texto diz. Ó, Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei, de quem não obedece a sua palavra. Está vendo? Deus despreza uma oração de quem não obedece a sua palavra. Não obedece a palavra. As pessoas, né? Por exemplo, né? As pessoas, né? Por exemplo, as pessoas que são crentes, né? Que oram, choram diante de Deus, clamam, mas são fingidas. Não acredita na palavra, é fingida, ora e clama e chora. Aí chega aqui na igreja, canta, louva a Deus, né? Glória ao Senhor. Ai, que alegria, que felicidade. É crente, exemplo? Glórias ao Senhor. Minha alegria, minha paz. E chora diante de Deus. Mas isso tudo é fingimento. Deus conhece o coração das pessoas. Deus, ele conhece o coração. Aí você chega em casa, começa a discussão, problemas. Como uma pessoa que não obedece a Deus, Deus não vai responder a sua oração. Por isso que é importante você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ir lá conversar com Deus. Aí você chega, por exemplo, às vezes no seu trabalho, fala palavrão, discute com as pessoas. Aí Deus vê isso. Deus não vai aceitar a sua oração. A palavra de Deus diz que Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua palavra. Deus fica surpreso. Ele despreza. É sério isso. A palavra de Deus que nos diz sobre isso. Deus conhece os nossos corações. Você não pode fingir, fazer como se fosse um santinho, que as pessoas te olham, mas Deus conhece a sua vida.
Deus conhece a sua vida. Esse texto é de Provérbios 28, 9. Não é brincadeira, isso é muito sério. Precisamos cuidar das nossas vidas, cada um de nós. Isso é verdade, acontece com as pessoas. Às vezes elas usam máscaras, né? Bebem, ficam embriagadas. Às vezes acontece isso. O que acontece? Os crentes são crentes falsos, que fingem na frente das pessoas. Se embriagam, bebem, se divertem com palavrões e coisas mais. Aí você vai clamar a Deus, Deus vai desprezar porque você não obedece a palavra dele. Não é brincadeira não, isso é sério. A Michele. Então, esse texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Não terás compaixão de nós, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Novamente terás compaixão de nós, acharás com as nossas maldades, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. São duas traduções da NVI e da linguagem de hoje. Você viu a palavra, nesse texto da NVI, né? E o texto de baixo na linguagem de hoje. Duas traduções da Bíblia. Né? Às vezes é um pouco mais fácil, é interessante fazer essa comparação. O texto é o mesmo, o texto é o mesmo. Na linguagem de hoje, vê aqui, ó. Novamente, terás compaixão de nós, acabará com as nossas maldades, os nossos pecados guardados, né? Nosso pecado. Precisa o quê? Na oração. E esses nossos pecados, o Senhor jogará no fundo do mar. Então, esses pecados, mentira, bebedeiras, confusões, adultério, todos esses pecados que enchem o nosso coração, é uma comparação, né? Isso, Deus, você entendeu? Esse pecado é jogado no fundo do mar. Você tem pecadinho pequenininho, guardadinho? Deus, ele olha tudo, Deus conhece tudo, ele arranca esse pecado e joga nas profundezas do fundo do mar, porque eu confessei ao Senhor, eu pedi perdão a Deus. Nós precisamos fazer isso. Você entendeu? Por isso, se você se lembrar de um pecado, né? Eu desejo de matar, eu desejo roubar, né? Você se lembra de coisas que estão lá guardadas, lá no fundinho do seu coração. Deus pode ver tudo, como é o seu pecado e joga no profundezas do mar. Deus faz isso. Porque eu confessei os meus pecados a Deus, eu pedi perdão a Deus. É muito importante a oração. E esse texto de Miqueias mostra a questão da oração. É muito importante estarmos orando continuamente. Não podemos nos esquecer disso. Volta na oração do Pai Nosso, por favor. Aqui. Na oração do Pai Nosso. Isso. Opa. Isso aqui. Pai Nosso, né? A oração. De novo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje
o pão de cada dia. A todas as pessoas, me perdoa, Senhor, porque eu também tenho perdoado. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de... Amém? Amém? Glória a Deus, amém. Você precisa aprender a oração do Pai Nosso. Esse texto que Jesus ensinou. Se chegar na sua casa, pegue a sua Bíblia e folheie sua Bíblia, encontre Mateus capítulo 6, veja lá do 9 ao 13 a oração que Jesus nos ensinou. Precisamos lembrar desse texto, essa oração é linda, essa oração. Terminou nosso estudo. Agora vamos orar para terminar o estudo. Mas primeiramente, algumas informações importantes. Primeira informação muito importante. Muito obrigada, Michele. Primeira informação importante. O que é? Sempre utilizar a máscara e a utilização do álcool gel. Todos os dias. Usar a máscara, vai jogar, aí você vai ser multado. R$550? É, a gente já foi avisado. R$550. Por causa é importante respeitarmos o decreto, né? E usar a máscara, usar o gel. É obrigação de nós, né? Respeitarmos. No seu trabalho, na escola, a utilização do álcool gel. Os alunos necessitam utilizar, a mãe, o pai, ela educa o filho para a utilização da máscara e respeitando o decreto. Evitar também o passeio, né, a diversão, sábado, domingo, por exemplo. Evita isso. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta é normal você ter uma vida, por exemplo, no centro, né? Passear um pouquinho, pode ser normal, né? Ir no shopping, no mercado, na farmácia, você pode, mas tem limites, né? Precisamos obedecer. Aqui na Igreja Resgate, por exemplo, né? Está aberto, né? Mas somente 25% de frequência, distanciamento social, as cadeiras têm distanciamento, né? Mas está livre, você pode vir, é livre. É muito importante, porque aqui nós usamos a máscara e estamos respeitando o decreto completamente. Então, sábado nós temos o estudo da palavra às 6 horas da tarde. Nós transmitimos através do YouTube, depois no Facebook. Os cultos ao domingo às 5 e às 7 da noite. Do YouTube, né? Isso nós fazemos. Agora vamos orar. Ok? Senhor Deus, Tu és Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Sim, nosso Pai. O Teu reino, Senhor, nos céus. Tu tem cuidado de todos nós. Todo o Teu povo na terra, os surdos, os ouvintes, as pessoas que estão hospitalizadas, que estão sofrendo. Nós precisamos, Pai, que o Senhor as ajude. Compaixão por elas, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, por todas as pessoas que estão doentes por causa do Covid. Em nome de Jesus, que tudo se acabe. Em nome de Jesus, que cesse o poder do Covid. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que a Senhora possa estar abençoando a todos que estão aqui presentes, também todo o seu povo, Pai, em todos os lugares, em todo o Brasil, em todas as cidades de Santa Catarina, em todos os lugares, fora do país também. Os missionários, clamamos por eles, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Te pedimos, Senhor, também através das pessoas que estão no Facebook, do YouTube, oramos por todas as pessoas que estão presentes nos assistindo agora. Pedimos, Senhor, te pedimos, Pai, clamamos ao Senhor. E agora, Pai, nós acabamos de estudar a palavra de Deus sobre oração.
É muito importante, Pai, a oração com confiança, com força, porque Deus, a Tua palavra é a verdade. Não podemos ser crentes falsos, fingindo uma santidade que não existe. Porque Deus conhece o coração de todos nós. E a palavra de Deus diz que Deus rejeita quem não obedece a sua palavra, e isso não é brincadeira. Em nome de Jesus,